Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre retas paralelas interceptadas por uma transversal. Espero que vocês gostem. Vamos à aula. Pois bem, paralelas interceptadas por uma transversal. A gente está falando aqui de retas paralelas e a transversal também é uma paralela. Então, essas são as retas paralelas e a reta que as intercepta, chamada de transversal, que a gente pode dizer também que a transversal corta as paralelas. E ao fazer isso, ela forma 8 ângulos, que se a gente for olhar, de um modo geral, na verdade são 4 ângulos. Se vocês observarem, aqui nós temos pares de ângulos de mesma cor, a mesma coisa aqui, e isso não é à toa. Significa que esses ângulos aqui têm a mesma medida, assim como esses, e esses também têm a mesma medida. Além disso, esse ângulo com esse tem a mesma medida, que tem a mesma medida que esse, enfim, esses 4 ângulos que estão na cor preta têm a mesma medida, e os 4 ângulos que estão na cor azul também têm a mesma medida. São iguais. Se vocês observarem bem, esses ângulos são, na verdade, esses daqui. Quando a transversal corta as paralelas, formam aqui 8 ângulos que recebem nomes em pares de acordo com a posição, que são correspondentes, primeiro. Ângulos correspondentes são iguais. Então, quando é que eles são correspondentes? Observe a transversal quando ambos estão do mesmo lado da transversal. Então, os ângulos que estão entre as paralelas, entre essas duas retas, que são os ângulos que estão nesta região aqui, a gente diz que eles são ângulos internos. E os ângulos que estão fora das paralelas, que são esses, fora dessa região, tá vendo? Esses ângulos aqui, a gente diz que são ângulos externos. Então, no caso de ângulos correspondentes, que são iguais, eles são chamados assim porque estão todos do mesmo lado da transversal, ou deste lado, ou deste. E um é interno, ou seja, entre as paralelas, o outro é externo, fora das paralelas. E não são adjacentes, ou seja, não estão juntos com estes aqui, tá certo? Tem que estar um numa paralela, o outro na outra paralela. Então, os ângulos correspondentes aqui, são A e E. Se vocês observarem, se eu pegar esse ângulo, e descesse ele, seria exatamente esse aqui. Tá? A mesma coisa, B e F, se eu pegasse esse ângulo e descesse, daria exatamente esse. Temos também C e G, D e H. Então, ângulos correspondentes são iguais. Significa que A é igual a E, C é igual a G, B é igual a F, D é igual a H. Como eu já havia dito, esses ângulos também são iguais. Eles são o que a gente chama de OPV, opostos pelo vértice, como a gente já viu. Aqui também são OPV, esses dois são OPV e esses são OPV. Então aí a gente pode tirar um monte de igualdades, tá bom? Ângulos alternos, eles também são iguais. E eles dividem-se em internos, quer dizer, estão nessa região. E eles se dividem em internos, ou seja, estão nesta região. E externos, ou seja, esses que estão fora. Então, como a própria palavra já diz, alterno vem de alternar em lados diferentes em relação à transversal. Significa que, se eles são internos, então o D e o F são alternos, porque estão em lados diferentes em relação à transversal, e são internos, porque estão entre as paralelas. Então, nós dizemos que D e F são ângulos alternos internos, assim como C e E também são ângulos alternos internos. Portanto, D é igual a F e C é igual a E. Os externos, A e G e B e H, eles também são iguais. Colaterais, é só lembrar da palavra copiloto, do lado. Então, colaterais quer dizer que estão do mesmo lado em relação à transversal, ou estão todos deste lado, ou estão todos deste lado. E eles não são iguais.
eles são o que a gente chama de suplementares, ou seja, somam 180 graus. E eles, assim como os alternos, podem ser internos ou externos. Internos entre as paralelas, externos fora das paralelas. Então vamos ver aqui. Colaterais externos A e H, quer dizer que A mais H é igual a 180 graus. B e G, quer dizer B mais G também é igual a 180 graus. E os internos, ó, C e F e D e E, tá? Então esses são os tipos de ângulos que são formados aqui. Vamos ver alguns exercícios. Vamos determinar x e y em cada caso, tá? Se vocês observarem, ó, esse ângulo x, se eu baixar ele, vai dar exatamente esse ângulo aqui. Eles são, como a gente já viu, correspondentes, então são iguais. Então x é igual a 60 graus, ok? E o y? A gente pode determinar o y assim, ó. Y mais 60 dá um ângulo de meia volta, ou seja, dá 180 graus. Ou posso usar as relações que a gente acabou de ver. X e y são ângulos colaterais, estão do mesmo lado da transversal e são externos, ó, fora das paralelas. Então quer dizer que x mais y é igual a 180 graus. Como nós já temos x, que vale 60, é só substituir aqui, ó, 60 mais y igual a 180 graus. Nós já aprendemos como resolver essa equação, então y é igual a 180 graus. O 60 que está somando passa subtraindo, menos 60 graus. Ou seja, y é igual a 120 graus. Então, x igual a 60 e y igual a 120 são os valores que satisfazem essa situação. Aqui, observe que 120 e x estão do mesmo lado da transversal, ó, as paralelas são essas. Então, 120 e x estão do mesmo lado da transversal e estão entre as paralelas, ou seja, são internos. Portanto, são colaterais internos. E assim sendo, a soma deles dois dá igual a 180 graus. Tá bom? Resolvendo a equação, x é igual a 180 menos 120, ou seja, x é igual a 60 graus. E aqui eu posso usar, ó, x mais y para determinar o y, ou uso outra relação. Ó. Esse ângulo 120 graus e y são alternos em relação à transversal. Ó. Um está de um lado, o outro está do outro, estão alternando, e são internos em relação às paralelas. Portanto, são ângulos colaterais internos. E assim sendo, são iguais. Ou seja, y é igual a 120 graus. Letra C, 150 graus e 2x mais 30. As paralelas são essas. Portanto, essa é a transversal. E esses ângulos, se a gente observar, ó, são alternos, quer dizer, em lados diferentes da transversal, e externo porque estão fora das paralelas. Então, significa que são iguais. Então, 2x mais 30 é igual a 150 graus. Resolvendo a equação, 2x igual a 150 graus menos 30 graus. Então, 2x é igual a 120 graus, 150 menos 30. X é igual a 120 graus dividido por 2, ou seja, x é igual a 60 graus. Letra D. Não há nenhuma relação dessas que a gente estudou que envolva esses dois ângulos nas posições onde eles estão. Só que, se a gente observar bem, ó, esse ângulo é o mesmo que esse. Ó. Se eu descer esse ângulo para cá, ó, vai dar exatamente este. São ângulos correspondentes e, portanto, são iguais. Ou seja, aqui também é x menos 30 graus. E agora a gente sabe que esses dois ângulos aqui, ó, dá um ângulo de meia volta, ou seja, somam 180 graus. Então, x menos 30 graus mais 2x é igual a 180 graus.
Isolando o x, então vai ficar aqui x mais 2x no primeiro membro, igual a 180 graus, que já está no segundo membro, e dá menos 30 graus, passa para cá, mais 30 graus. X mais 2x dá 3x, igual a 180 graus mais 30, 210 graus. Então, x é igual, está multiplicando, passa dividindo, então vai dar 210 dividido por 3, ou seja, x igual a 70 graus. Mais alguns exemplos para reforçar. As paralelas aqui são essas, portanto, essa é a transversal. Esses ângulos são alternos em relação à transversal e externos. Então, ângulos alternos externos são iguais, ou seja, 60 graus mais 2x é igual a 210 graus menos 4x. Isolando x, esse termo que tem x já fica no primeiro membro. Esse que tem x que está no segundo membro vem para cá, mudando o sinal. Então, mais 4x igual a... O 210 já está no segundo membro, a gente só repete. E o 60 que está no primeiro membro vem para cá, subtraindo. Então, 2x mais 4x dá 6x, igual a 210 menos 60, isso dá 150 graus. Então, x é igual a 150 graus dividido por 6, ou seja, x é igual a 25 graus. Letra F. Esse ângulo com esse aqui, como a gente já viu, são correspondentes, ou seja, aqui também é 2x menos 26 graus. E a soma dos dois dá 180 graus. Então, 2x menos 26 graus mais 3x menos 19 graus é igual a 180 graus. São o que a gente chama de ângulos suplementares. Mantém os termos que tem x no primeiro membro, igual a 180 graus, que já está no segundo membro. Menos 26 passa para cá, mais 26 graus. Menos 19 passa para cá, mais 19 graus. 2x mais 3x, 5x, igual a 180 com 26, 206. Com 19, 225 graus. Então, x é igual a 225 graus dividido por 5, ou seja, x é igual a 45 graus. Letra G. Esses ângulos são alternos e internos, como a gente pode ver, então são iguais, ou seja, 2x menos 10 graus é igual a 74 graus. Isolando x, 2x é igual a 74 graus mais 10 graus, ou seja, 2x é igual a 74 mais 10 graus dá 84 graus, o que implica dizer que x é igual a 84 graus dividido por 2, onde x é igual a 42 graus. E por fim, temos esse problema. Observe que tem 3 valores, e mais um ângulo aqui, esse quadro com pontinho indica que ali é um ângulo 90 graus. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pode concluir aqui, olha. Esse ângulo, 3x, e esse todo, 2x com 90 graus, estão do mesmo lado da transversal, as paralelas são essas, estão entre as paralelas, portanto, são colaterais internos, ou seja, a soma deles dois dá igual a 180 graus. Então, vai ficar 3x menos 10 graus, mais o ângulo todo aqui é esse, então vai ficar 90 mais 2x, 90 mais 2x, isso tudo dá igual a 180 graus. Isolando x, nós temos que 3x mais 2x é igual a 180, que está no segundo membro, mais 10 menos 90. 5x é igual a 180 mais 10 dá 190, menos 90, isso dá 100 graus. Ou seja, x é igual a 100 graus dividido por 5, onde x é igual a 20 graus. Veja que determinamos o x, falta determinar o y. Só que, y, que é esse ângulo, e este aqui, que é 3x menos 10, são alternos internos, portanto, são iguais. Ou seja, y é igual a
3x menos 10 graus, onde y é igual a 3x vai ser 3 vezes o valor de x, que é 20, então 3 vezes 20 menos 10. Ou seja, y é igual a 3 vezes 20 dá 60 menos 10 graus, o que implica dizer que o y é igual a 50 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.